a Mari, o vídeo de hoje é um pouco mais sério. Eu queria trazer pra cá esse assunto que tá rolando bastante lá no Twitter, mas eu acho que nada mais justo do que a gente trazer pra vocês que acompanham o canal também, pra quem não tem acesso ao Twitter, pra vocês saberem o que tá acontecendo. E eu já queria avisar, antes de começar o vídeo, que esse vídeo aqui não tá sendo monetizado, ele é mais pra nossa discussão mesmo. Esse assunto já rola aqui pelo YouTube faz bastante tempo, inclusive tem um vídeo da Tatiane Feltrin comentando esse assunto que é lá de 2013. Eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo na descrição pra quem quiser ter acesso, pra quem quiser ver o que ela disse na época. Mas eu resolvi colocar esse vídeo aqui hoje justamente por conta de algo que aconteceu há alguns dias e que voltou a movimentar essa discussão. Eu prefiro não comentar nomes, mas se vocês procurarem pela internet, com certeza vocês vão descobrir quem são os envolvidos. Há alguns dias, um autor nacional que queria divulgar o novo livro dele em algum canal grande aqui no Booktube enviou um e-mail para uma booktuber que tem bastante seguidores, perguntando como funcionava a divulgação de livros nacionais no canal dela. Ele recebeu o Media Kit da pessoa com todos os valores e os tipos de vídeo que ela poderia produzir, deixando bem claro que a opinião dela, caso a intenção do autor fosse um vídeo sobre a opinião do livro dele, a opinião dela era pessoal e não tinha influência nem do autor e nem da editora. O autor julgou os valores altos, se revoltou e acabou fazendo um post expondo os valores, a tabela de valores dessa pessoa, e acabou abrindo espaço para uma discussão enorme, onde várias pessoas defenderam o ponto de vista dele e várias pessoas defenderam a tabela de valores do trabalho da booktuber. No meio disso tudo, algumas pessoas que estavam defendendo a booktuber foram chamadas de book minions, o que foi uma coisa que eu achei bem babaca, mas eu não vou entrar nesse mérito porque não tem a ver com o que eu quero comentar nesse vídeo. Alguns dias depois dessa treta toda, saiu a coluna de um jornalista falando mal do Booktube e defendendo que só as pessoas críticas, só as pessoas formadas e estudadas podem falar de literatura. Eu achei importante me posicionar a respeito desse assunto porque me envolve diretamente como jornalista, como booktuber e como uma pessoa que trabalhou muito tempo com educação de adolescentes, porque eu acho que essa vivência minha tem muito a ver com muita coisa que eu vou dizer nesse vídeo. O primeiro ponto que eu tenho a comentar é quem são os booktubers. Então a gente tem que saber quem são essas pessoas que estão conversando sobre livros na internet. O Vitor Almeida do Geek Freak fez um post no Twitter ontem que foi, na verdade, o que me inspirou muito a fazer esse vídeo. Ele comentou que se ele tá falando de livros na internet, dando a opinião dele, fazendo amizades, e isso é errado, ele não faz questão de estar certo. Eu concordo muito com ele. Os booktubers são, em sua grande maioria, pessoas apaixonadas por livros que buscaram a internet, a democratização das mídias digitais, para dar a opinião delas a respeito de livros e possivelmente conquistar outras pessoas, fazer com que outras pessoas que têm um gosto parecido com o delas também se interessem por essa leitura. Além de difundir a leitura, outro ponto muito importante do Booktube sempre foi uma discussão democrática acerca da literatura, dos diferentes gêneros de literatura, inclusive os gêneros considerados inferiores pelo pessoal da academia, pelo pessoal que tem um ponto de vista mais elitista da leitura, e também fazer amizades, promover debates, entrar em contato com os leitores do Brasil, em geral. Lógico que a gente que tem contato direto com o YouTube e sabe como funciona essa plataforma entende que algumas pessoas acabam se destacando dentro de diferentes meios, dentro de diferentes assuntos. Essas pessoas acabam conquistando um grupo grande de seguidores, acaba tendo uma pressão grande dos seguidores para que a produção de conteúdo dessas pessoas seja maior, as pessoas querem ver mais vídeos, elas admiram aquela pessoa, a opinião daquela pessoa, e elas querem ver mais do material que aquela pessoa consegue produzir. Acontece que ninguém consegue ter um trabalho de tempo integral, 8 horas por dia, e produzir vídeo todos os dias. Se a pessoa consegue fazer isso, ela é um herói, porque eu não faço a menor ideia de como a pessoa consegue levar um trabalho e produzir vídeo todos os dias. Eu, particularmente, só consigo fazer os meus vídeos, produzir os meus vídeos durante o fim de semana, porque durante a semana a minha rotina é muito corrida. Então, para essas pessoas que vocês querem ver conteúdo todos os dias, para essas pessoas que sofrem mais pressão dos seguidores para produzir mais conteúdo, é muito compreensível que essa pessoa tente profissionalizar o conteúdo dela e transformar isso no trabalho dela de tempo integral. E lógico, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo precisa de dinheiro pra viver, então é humanamente impossível a pessoa conseguir levar um conteúdo produzido por ela em tempo integral como o grande emprego dela sem receber nada em troca. Então as pessoas que produzem vídeos pro YouTube profissionalmente, elas têm alguns meios de conseguir dinheiro, de conseguir verba pra poder, inclusive,
manter o conteúdo dela, a frequência de conteúdo dela. A primeira forma de conseguir dinheiro com vídeo no YouTube é através do AdSense, que é só você monetizar os seus vídeos e o YouTube vai te repassar uma porcentagem muito pequena por visualização, por clique em anúncio e esse tipo de coisa. Para algumas pessoas isso é suficiente, mas para outras pessoas infelizmente não é. Inclusive os valores que a gente gasta pra ser o youtuber não são valores baixos, a gente tem que investir em câmera, tripé, iluminação, cenário também, o áudio dependendo de onde a pessoa grava. Tem um vídeo muito legal da Beatriz Paludetto que eu vou deixar aqui embaixo também pra vocês, onde ela comenta os valores do BookTube abertamente. Outra forma de você conseguir dinheiro é através de postagens pagas, publi, como a gente fala aqui no meio, que são quando as pessoas te pagam pra fazer um comentário pra divulgar algum produto específico. Isso é muito comum nos canais de maquiagem, nos canais de games e agora tá se popularizando também aqui no BookTube. O que não quer dizer que a pessoa vai falar bem de um livro que ela achou ruim, não é assim que funciona. A grande maioria dos produtores de conteúdo que eu conheço pro YouTube se recusam a falar de vídeo, inclusive devolvem o dinheiro investido pelo autor ou pela editora caso eles não tenham gostado da obra, porque eles não vão falar bem de algo que eles não gostaram. Porque se a gente fizesse isso, primeiro a gente estava queimando a nossa própria opinião. Nenhum influenciador digital vai querer queimar a própria opinião dele. A opinião dele é o que ele tem de mais precioso nesse meio. Mas a grande maioria dos booktubers, gente, ainda são pessoas de canais pequenos, como é o meu caso, que falam de livros na internet porque elas querem que vocês se interessem por livros, porque a gente imagina que se a gente gostou disso e o pessoal que nos segue costuma gostar das nossas outras leituras, eles também podem se interessar por isso. A nossa grande meta é fomentar e influenciar a leitura nos jovens, que é o público-alvo do BookTube atualmente. E exatamente, quem é o público do BookTube? O público do BookTube são pessoas, em sua grande maioria, jovens, que têm acesso regular à internet e que buscam na internet livros para ler. Normalmente eles já são apaixonados por leitura, ou eles acabam até mesmo se tornando apaixonados por leitura através do BookTube, através dos canais que eles acompanham. Então isso é uma coisa que a gente pode ter certeza sobre o BookTube. As pessoas que acessam canais literários, elas são pessoas que se interessam por leitura. E isso é margem para eu entrar no terceiro ponto que eu tenho para comentar hoje. Além de quem são os booktubers e quem é o público do BookTube, eu quero comentar um pouco sobre o perfil dos leitores aqui no Brasil. O Instituto ProLivro é uma instituição que faz pesquisas regulares a respeito dos hábitos de leitura do brasileiro. A última grande pesquisa deles, divulgada no site, foi feita em 2015. O link vai estar aqui embaixo para quem quiser baixar e ler a pesquisa na íntegra. Mas as informações que eu achei relevante trazer para esse vídeo são que em 2015 no Brasil, 56% da população se declarava leitor. O que é ser leitor segundo a pesquisa do ProLivro? Quer dizer que você tem que estar lendo um livro ou ter lido um livro nos últimos 3 meses. Então apenas 56% da população leram um livro ou tentaram ler um livro nos últimos 3 meses. Parece um número grande quando a gente pensa em 56%, mas ser um leitor segundo esse instituto não quer dizer que você leia regularmente, quer dizer apenas que você lê um livro nos últimos 3 meses, então pra mim ainda é um número bem baixo. Além disso, outro dado importante divulgado pelo Instituto é de que o número de livros lidos por ano por uma pessoa aqui no Brasil varia entre 2 e 3 livros. Gente, 2 ou 3 livros por ano é o que lê a média da população brasileira. E as pessoas que acompanham o BookTube, elas leem só isso mesmo, de 2 a 3 livros por ano? Ou elas leem muito mais do que isso, principalmente por conta da divulgação, da fomentação da leitura que é trazida por canais literários e por influenciadores digitais no geral? Inclusive, se você é uma pessoa que acompanha o BookTube, eu queria que você comentasse aqui embaixo quantos livros você lê no ano, mais ou menos, só pra gente ter uma base da diferença entre uma pessoa que acompanha o BookTube e a média nacional de leitura. O próximo ponto que eu tenho pra comentar com vocês é quem são as pessoas que criticam o BookTube, quem é que tá falando mal do BookTube na internet. Eu quero começar essa parte do meu vídeo citando um trecho de um artigo que foi publicado falando mal do BookTube, que é aquele artigo que eu não quero divulgar aqui, porque eu achei um artigo horroroso, eu achei um artigo elitista, que não é o tipo de opinião que a gente quer de um profissional da comunicação, de um profissional da literatura. Se vocês procurarem esse artigo, mais uma vez, vocês vão encontrar ele facilmente só jogando booktuber na internet, vocês vão achar esse artigo. Mas eu queria dizer o que essa pessoa, o que o autor desse texto comentou sobre o BookTube, nas palavras dele. Na chusma de comentários que se seguiu ao post, lê-se claramente a tese de que a crítica literária e mídia são instituições falidas,
que não se comunicam com um número expressivo de pessoas, ou seja, que não influenciam ninguém e que, portanto, não têm mais relevância. Ou só teria num desprezível círculo de intelectuais caricaturados como elitistas de um antigo regime, intimidado pela estridente choudra digital. Isso no meio da comunicação é o que a gente chama de elitização da linguagem ou elitização do discurso, que é quando o autor ou a pessoa que está falando, enfim, usa de palavras e estruturas formais e pouco usadas para mostrar uma superioridade intelectual e, dessa forma, fazer as pessoas pensarem que elas têm que acreditar no que essa pessoa está dizendo, porque olha só como ele entende de português, olha só o conhecimento dele, como que eu posso discordar de um cara que usa palavras tão difíceis no texto dele, não é mesmo? Para começar, ele usa a palavra chusma, que quer dizer um grande número ou uma multidão. Ele poderia simplesmente ter usado grande número, mas ele preferiu usar chusma porque faz parecer muito mais legal o discurso dele. E ele termina esse trecho do discurso dele falando que os intelectuais são intimidados pela estridente choudra digital. Choudra, gente, é uma palavra que pode ser usada pejorativamente e que é muito parecido com ralé ou escória. Então é isso que esse autor do texto acha das pessoas que fomentam a leitura e que conversam sobre livros na internet. Ele acha que nós somos uma escória digital. O que mais eu tenho pra falar sobre o autor? O autor é um homem branco intelectualizado, um autor que provavelmente teve boas oportunidades na vida dele porque ele se graduou e hoje em dia ele tem um trabalho que proporciona a ele um status de intelectual e ele tá se valendo aqui de todos os privilégios que ele teve na vida dele pra falar mal de jovens que estão difundindo a leitura para outros jovens do Brasil. Uma coisa sobre a crítica literária. Crítica literária é uma coisa muito importante, mas ela é uma comunicação de nicho. A crítica literária conversa com pessoas mais intelectualizadas que tenham intenção de ler livros mais considerados grande literatura e que por conta disso vão procurar críticos especializados. Eu tenho um grande respeito pelo trabalho de críticos literários, eu acredito que eles têm um valor enorme na sociedade. É um trabalho que eu busco principalmente quando eu quero fazer uma leitura mais densa e eu quero saber o que outras pessoas tiveram de impressões de leitura a respeito desses livros, mas infelizmente a crítica literária ela trabalha com livros considerados grande literatura, como eu disse. Ela não aborda outros gêneros da literatura, principalmente da literatura mais contemporânea, terror, fantasia, jovem adulto. Esses são estilos que normalmente não entram em um trabalho de um crítico literário, porque ele não tem importância para o público das críticas que esse autor vai escrever. A gente tem que entender que o trabalho de pessoas que fomentam a leitura, ele é um trabalho de nichos. Para todo mundo é um trabalho de nichos. O crítico literário vai trabalhar fazendo crítica de livros que sejam interessantes para o público dele, assim como os booktubers vão fazer impressões de leitura que são interessantes para o público deles, que talvez seja um público mais jovem, mais interessado em gêneros considerados de literatura menor pelos grandes intelectuais. Mas o que me preocupa no discurso desse autor em específico é o fato de que ele se usa de discurso complexo de estruturas formais de linguagem para denegrir um público que se usa de mídias digitais e a democratização da internet para fomentar a leitura nos jovens. Isso é uma coisa que não pode acontecer. A gente tem que fomentar a leitura nos jovens, seja do gênero que for, inclusive porque os livros que a gente lê considerados grande literatura quando a gente é jovem são normalmente os livros recomendados pela escola. Que a gente ainda não tá pronto intelectualmente por conta da nossa idade, por conta da nossa vivência, para compreender todos os detalhes. Um grande indício de como o BookTube atinge os leitores mais jovens é o fato de que hoje em dia as editoras buscam booktubers, buscam blogueiros para falar sobre o livro deles, porque isso sim é algo que vai trazer esse livro ao conhecimento dos jovens. A crítica literária, infelizmente, não tem uma grande abrangência no público mais jovem. Se você é jovem, eu queria também te perguntar se você já leu alguma crítica literária profissional e o que você costuma buscar quando você quer conhecer livros novos para ler. Quem são as pessoas que você costuma buscar nesses casos? Para encerrar o vídeo de hoje e deixar aberta a discussão pra gente, eu queria citar mais um trecho da crítica que esse autor fez na coluna dele ao BookTube. Ele acusa o BookTube de ser, nas palavras dele, uma cultura centrada em monólogos e umbigos, na qual é inconcebível que se possa querer discutir questões que digam respeito ao coletivo. Eu queria muito ter discordado do artigo dele e colocado as minhas impressões no campo de comentários da coluna dele, mas a coluna dele não tem campo para comentários
E aqui eu deixo os comentários abertos para quem quiser discutir esse assunto, que eu concordo com ele nesse caso, diz respeito ao coletivo. Vamos abrir a discussão aqui, já que ele não se propôs a abrir a discussão na coluna dele. Eu espero que o vídeo tenha sido importante para vocês entenderem o que está acontecendo agora no que diz respeito ao Booktube e a fomentação de leitura na internet. E eu quero saber a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acham do assunto e vamos abrir essa discussão. Um beijo, gente, obrigada por assistirem, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!